Então, gente, hoje vamos responder e-mails, e mensagens, na verdade, de Dione Fabre de Luca, de Ponta Grossa, no Paraná, Ulisses Tavares, de São Paulo, capital, Mariana de Brito Carvalhais, do Rio de Janeiro, João Luiz Saldanha, de Natal, no Rio Grande do Norte, Olívia Almeida Ribeiro, de Aparecida de Goiânia, e Heleno Correia Mendes, de Boa Vista, em Roraima. Olha que beleza, gente, de Boa Vista. E olha aqui as perguntas que eles me fazem. Professor, como comemorar o Dia do Trabalho nesta pandemia em que somos proibidos de trabalhar? Olha outro, professor, proibir um cidadão de trabalhar, alimentar sua família não é crime? Olha outro, gente, o que diz a tal OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho da ONU, sobre estas proibições de trabalhar, durante a pandemia? Outra pergunta interessante, como começou o Dia do Trabalhador? E assim por diante. Então, são perguntas sobre o Dia do Trabalho, sobre a pandemia, a proibição do trabalho, que eu vou juntando para a gente responder aqui no nosso programa. Então, gente, o tema de hoje é o Dia do Trabalho e a pandemia. Por quê, gente? Porque é importante a gente lembrar que o Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, ou Dia Internacional do Trabalhador, o Dia Internacional do Trabalho, cada país tem uma denominação, né? No Brasil é Dia do Trabalho. E como que essas coisas são comemoradas? Por que a gente comemora, né? Teve lá uma grande movimentação, do Partido Comunista há muitos anos, mas hoje o Dia do Trabalho, através da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, e a ONU todo, comemora como um dia em que as pessoas têm o direito do autossustento, seja ele, gente, o trabalho remunerado como empregado, por isso que ficou do trabalho e não do trabalhador, entendeu? Do trabalhador no sentido de empregado, ou seja, daquela pessoa que é autoempregada, daquela pessoa que é autônoma, daquela pessoa que é uma pessoa que vive do próprio trabalho, né? Um empreendedor individual, uma empreendedora individual. Então, uma mulher, por exemplo, que faça bolos, por exemplo, tortas em casa para vender, é uma trabalhadora, claro, é óbvio que é. Então, uma pessoa que vende na praia aqueles biscoitos que a gente chama de vento, no interior de São Paulo, de polvilho, em outros lugares, como aquele famoso biscoito carioca, o Globo, por exemplo, essa pessoa é uma trabalhadora. Essas pessoas que vendem as coisas, são todos eles trabalhadores, gente? Um autônomo que conserta as coisas na casa, seja um lanterneiro, por exemplo, um funileiro, seja um encanador, seja, enfim, então é comemorado o Dia do Trabalho, lembrando daquela famosíssima frase, que o trabalho dignifica o homem mesmo, essa é uma verdade, um ser humano que não se sinta produtivo, um ser humano que não se sinta útil, é um ser humano degradado para ele mesmo, para ele próprio, ele se sente inútil, quer dizer, se ele faltar, não vai fazer falta nenhuma, isso é uma coisa degradante para o próprio ser humano. É sobre isso que a gente vai comentar hoje, vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto, vocês sabem, A ideia do texto é essa multissensorialidade do nosso programa aqui na Rede Vida, onde você me vê, você me ouve, você tem um texto para ler, compartilhar e, se você até quiser, você pode imprimir e ter esse texto fisicamente na sua mão. É por isso que eu não leio no teleprompter, que é aquela câmera, aquela que passa o texto em frente à câmera, que quase 100% das pessoas usam, e que dá ao telespectador a impressão de que a pessoa está lendo de coração, como a gente chama, sabe que decor significa decoração, Tanto é que em inglês chama by heart, de coração,
aquele texto, sendo que ele está lendo. Eu não, eu leio aqui no papel para você ver que existe o papel, para motivar você a baixar esse texto, né? A ler, compartilhar, comentar, pensar sobre ele. Então, o texto é o Dia do Trabalho e a Pandemia. Olha, em quase todos os países, no dia 1º de maio, comemora-se o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, Dia Internacional dos Trabalhadores, Festa do Trabalho, Festa do Trabalhador. Cada país tem a sua denominação diferente para essa data. No Brasil é chamado Dia do Trabalho. É uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores, a quem trabalha, celebrada anualmente, sendo feriado em muitos países, como, por exemplo, é feriado no Brasil. A homenagem, gente, respondendo já uma pergunta aqui do telespectador, ela remonta ao dia 1º de maio de 1886, quando houve uma greve na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar condições melhores de trabalho, principalmente, gente, a redução da jornada de trabalho, que chegava a 17 horas por dia, 17 horas por dia, pedindo para ser 8 horas por dia, né? Imagine que se trabalhava, não tinha jornada de trabalho, você ia ficando, né? Você ia trabalhando, né? Não tinha, era quase uma semi-escravidão, vamos dizer. Só não era escravidão porque tinha um salário, né? Desde então, com o passar dos anos e outras manifestações em vários países do mundo, né, os trabalhadores foram conquistando uma série de benefícios, né, e direitos. Em alguns países, por exemplo, até códigos de trabalho, como no caso do Brasil, a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, né, e também em muitos países, esses direitos do trabalhador são sancionados na Constituição do país, o que também é o caso do Brasil. O diretor da OIT, aí respondendo também uma pergunta do telespectador, que é a Organização Internacional do Trabalho da ONU, alerta o seguinte, abre aspas, gente, agora é hora de voltar a gerar os empregos perdidos com a pandemia, e criar novas oportunidades de trabalho decente. Fecha aspas, é o que ele disse, né? Assim, em tempos de pandemia, o 1º de maio em todo o mundo está sendo marcado pela preocupação pelo desemprego que tem atingido milhões de trabalhadores, são milhões mesmo, né? Temos que voltar a criar empregos com remuneração justa. E este, gente, será o maior desafio pós-pandemia em todo o mundo, afirmam os especialistas em trabalho, na área do trabalho, na ONU, em todos os lugares, né? Assim, a comemoração deste Dia do Trabalho deve nos levar à reflexão. Levar quem, gente? Trabalhadores, empresários, políticos, a sociedade em geral, sobre esses tempos que estamos vivendo e o quanto o trabalho é essencial para o ser humano, e olha, prestem atenção agora, e como jamais autoridade alguma poderá impedir uma pessoa de exercer livremente o seu trabalho. Eu termino com pense nisso, sucesso. Quer dizer, esse, gente, sabe, essa é a maior preocupação pós-pandemia, como voltar, né, a economia a ter gás, né, a ter força para que a sociedade sobreviva, porque, gente, vamos entender uma coisa simplérrima, né? Se não tiver emprego, se não tiver, as pessoas não tiverem renda, elas não têm como pagar os impostos, né? E sem os impostos, nem os países podem dar benefícios aos seus cidadãos, porque o Estado, quer dizer, um país, ele não gera riqueza, ele distribui, né, administra, faz a gestão dos recursos que são
do povo, da população daquele país. Agora, se a população não tem condições de contribuir com seus impostos, taxas, tarifas, etc., vai distribuir o quê? Né? Porque o governo em si, né, o Estado em si, ele não cria riqueza, ele administra a riqueza, né? A riqueza vinda dos impostos. Então, é um perde-perde brutal você destruir o emprego, porque você destruindo o emprego, né, o ato de empresariar, vamos chamar assim, né, você destrói a economia. Você destruindo a economia, você destrói o país. Essa é uma coisa clara. Então, a maior preocupação agora, então, a gente tinha que sempre, né, tem que sempre equilibrar, né, todos esses cuidados com a saúde, etc., com os cuidados com a sociedade como um todo. Cuidados, por exemplo, para que a sociedade possa se manter, as pessoas possam se manter com dignidade, com altivez. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. E naquele texto, né, que eu estava lendo aqui com vocês, tem uns pense nisso adicional. Olha aqui, ó. Pense nisso. Segundo a ONU, somente na América Latina foram perdidos mais de 26 milhões de empregos nesta pandemia. Agora, olha o em seguida aqui. Isso sem contar os trabalhadores autônomos e informais que, proibidos de trabalhar, não têm tido condições de sobreviver com um mínimo de dignidade. Isso diz a OIT. Adicione-se ainda as milhares de empresas que tiveram que encerrar suas atividades devido às restrições impostas, né, ao trabalho, né, ao desenvolvimento das atividades durante a pandemia. E eu repito aqui o tema de um programa nosso anterior, né, Tempos Difíceis. Então vejam um pouco, gente, o que está acontecendo. Então, deixa eu comentar duas coisas. Primeiro, o trabalho digno e remunerado justamente interessa, hoje em dia, na modernidade, tanto ao empregado, o que é uma coisa óbvia, como ao empregador. Não adianta você ter com você gente ruim, não adianta você ter com você gente insatisfeita, não adianta você ter com você pessoas que não tenham prazer no trabalho, em se dedicar. Você vai perder clientes, você vai perder qualidade, portanto, perdendo clientes, você vai perder bons fornecedores, portanto, perdendo a qualidade e perdendo clientes. Então, não interessa mais, é uma coisa, me desculpe a força da expressão, mas é uma coisa burra, né? O empregador, né, que ainda quer pagar salários baixos demais, salários ruins aos seus colaboradores. Por quê? Porque daí ele vai ter colaboradores cada vez menos motivados, cada vez menos interessados em dar tudo aquilo que podem dar para o desenvolvimento da empresa e o que é lá o final? Satisfação do cliente, produtos de qualidade e o país crescer. Então, gente, hoje, essa coisa, né, nem se discute mais que o trabalho tem que ser justo. E qual é a outra coisa que hoje está na pauta, assim, absoluta? Quer dizer, a igualdade de pagamento nas mesmas condições para homens e mulheres. Não tem cabimento mais, né, que mulheres ganhem menos do que um homem, né, exercendo a mesma função, muitas vezes na mesma empresa. Isso não tem mais cabimento, é uma coisa tão óbvia, né, tão ululante, como a gente chama, que não pode acontecer mais. Por quê? Porque é a coisa mais absurdamente injusta que pode existir. Quer dizer, por quê? Porque agora você, por exemplo, fala assim, mas a minha tarefa é carregar caminhão com saco de cimento. Ora, as mulheres muitas vezes não foram
não tem estrutura física para esse tipo de trabalho. Não é? Então aí você não pode acusar aquela empresa de não ter mulheres para carregar caminhão com um saco de cimento, né? Nem seria justo colocar mulheres para fazer esse tipo de trabalho. Mas em trabalhos, por exemplo, onde homens e mulheres têm exatamente a mesma capacidade, não pode ter diferença salarial. Né? Outra coisa que a gente tem que entender, e que o Dia do Trabalho bate muito, é o crime do trabalho infantil. Quer dizer, as crianças, elas precisam, né, ter o controle, como existem ainda pessoas completamente fora da casinha, como a gente é, pessoas más, né, pessoas ruins mesmo, né? Então o governo tem que controlar, os governos, né, tem que controlar e proibir o trabalho infantil. Até uma certa idade, né, depende de cada legislação de cada país, a criança deve estudar, né, a criança deve brincar, a criança deve ter uma vida de criança, quer dizer, cada um no seu desenvolvimento de faixa etária, né, adequado. Então, tudo isso é uma discussão que se faz no Dia do Trabalho, né? Mas tem que lembrar isso, né? Que o trabalho dignifica realmente o ser humano, né? Quando a gente fala hoje é um problema, né? Porque antes você falava homem, significava homem e mulher. Hoje tem que falar dignifica o homem e a mulher, é óbvio, né? Quando fala dignifica o ser humano. Então, as pessoas têm que se sentir, né, úteis. E outra coisa, gente, quando a gente trabalha, a gente devolve à sociedade aquilo que a sociedade nos deu, né? Que é o estudo. Ah, mas eu paguei por ele, mas você pagou porque existia para você pagar. Então foi a sociedade que possibilitou existir aquilo que você, por ter dinheiro e condições, você pagou, né? E outros que não puderam pagar tiveram, por exemplo, que estudar em escolas públicas, etc., mesmo na área da saúde. Então, a saúde, a segurança do trabalho, tudo isso é tema de conversa, de discussão, de aprofundamento, e faça isso nesta semana toda, né? Discuta as condições de trabalho, discuta com as pessoas como dignificar o trabalho na sua empresa, na sua organização, né? Enfim, onde você exercer o seu trabalho. E se você for uma pessoa autônoma, autoempregada, pense nisso, né? Pense na bênção que é você poder trabalhar, você ter saúde e condições de poder trabalhar. Meu querido, pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.